frustrante. É frustrante quando a gente acorda e fala, poxa, eu tava numa projeção e não acordei. Ou você não acordou, né? Aí vem a certeza de que a gente estava numa projeção, porque a gente chega a abrir a lucidez lá fora. A gente abre a lucidez e só que abre e fecha no mesmo instante, e aí seu cérebro continua captando aquilo como um sonho. Um desses casos foi uma vez que eu acordei de cara com o pensamento. O pensamento foi tão forte lá fora, o pensamento que eu tive foi tão forte que ele abriu a minha lucidez, mas ao mesmo tempo que abriu a minha lucidez lá fora, eu acordei. Acordei com aquele pensamento. A sensação que eu tive é de que eu estava em alguma palestra, ou eu estava conversando com alguém que estava me explicando algumas coisas, e eu sempre fui muito curiosa para saber por que, principalmente em exercícios de yoga, os professores falam para a gente focar na expiração. Foca na expiração. Eles sempre falam isso. E como eu faço exercícios aqui em casa, pela internet, eu não tenho tanta oportunidade de conversar com professores de yoga. Então, se alguém souber o porquê desse focar na expiração, me fale. Porque uma dessas lembranças que eu tive a respeito de projeção e lapsos assim, de memória, de relembrar, foi que o meu pensamento na hora foi assim: ah, então é por isso que muitos falam que tem que focar na expiração. Eu recebi alguma informação, algum porquê, e aquilo fez tanto sentido que eu pensei muito forte isso. Ah, então é por isso. E quando eu pensei assim, eu acordei com esse pensamento, eu voltei muito rápido. E na hora eu pensei, pô, onde eu tava? Com quem que eu tava? Sensação de que eu tava sendo esclarecida de algumas coisas, mas não sei o que foi. Outra situação, essa não foi tão prazerosa assim. Eu fui dormir muito preocupada, por mais que eu tenha tentado fazer práticas energéticas, eu tenha tentado me equilibrar, me serenizar mais, eu fui dormir angustiada e aí eu comecei a ter um sonho. Comecei a ter um sonho de que eu estava num lugar, numa portaria de um prédio, e tava eu e mais uma pessoa, e tinha bandidos, assim, duas gangues, lutando, assim, uma contra a outra. E eles estavam com armas, estavam atirando um contra o outro, e a gente ali no meio daquele furacão tentando se esconder. E na calçada, assim, tinha uma mesa bem baixinha, assim, a gente entrou embaixo dessa mesa e ficou ali se escondendo, esperando aquela confusão passar. De repente as gangues foram cada um para um lado, assim, e a gente ali de baixo, vieram 3 rapazes, aí começaram a descer a rua, era uma descida assim, começaram a descer a rua, e eu lá só observando, só olhando, esperando aquilo passar. E um desses rapazes, um desses bandidos ali, 3, passaram assim na calçada onde a gente estava, passaram do lado assim, e deu para notar que eles estavam muito drogados, assim, muito drogados. E um deles agachou e viu a gente ali de baixo. E esse que agachou, ele chegou o rosto pertinho do meu rosto assim e olhou pro meu olho. E eu tava com o olho aberto lá, observando tudo, mas aquilo pra mim eu tava tendo como um sonho porque eu não estava atuando, não estava com a minha consciência ali atuando. Era um sonho muito lúcido. E aí quando ele chegou o olho pertinho de mim, o rosto pertinho do meu rosto, ele falou assim: tá ligadona, hein? Igual esse pessoal meio doidão assim mesmo. E na hora que ele falou isso, eu já notei que foi a segunda vez que aconteceu. Quando alguém olha muito em mim, no meu rosto, e olha no meu olho assim, que eu olho pro rosto de alguém, eu abro a consciência. Na hora eu recobrei a consciência e pensei: eu tô projetada, nossa, eu tô aqui, tô no meio dessa confusão aqui. E aí
apagou, eu não vi mais nada, eu acredito que eu tenho acordado. Foi um outro caso. Esse eu ainda lembrei um pouco mais, mas eu não estava atuando. Era mais sonho lúcido e eu abri a consciência ali no sonho. Tiveram outros casos. Um que logo quando eu comecei a ter as projeções e ter muitas experiências, eu queria somente ajudar, não queria ficar voando por aí, não queria ficar conhecendo lugares, nada disso. E numa dessas vezes, eu fiquei... quando eu me vi projetada, eu já estava lá, recobrei a consciência fora, não vi o momento da saída do corpo. E lá fora eu passei por alguns lugares assim, me recordo de ter entrado num bar, e quando eu entrei nesse bar, esse relato eu até tenho lá no blog, lá no site, quem quiser dar uma olhadinha lá. Eu não fiz esse relato ainda aqui, vou gravar ele qualquer dia desse, mas ele está descrito lá, chama Aprendendo a Se Defender. E aí eu lembro que eu entrei num bar assim e fiquei, gente, melhor eu acordar, melhor eu sair daqui, porque eu tô me expondo demais nesses ambientes aqui. E quando eu acordei um pouco chateada, assim, já acordei pensando, logo quando pensei isso, aconteceu uma situação, eu voltei pro corpo. E eu já acordei meio, não chateada, mas desapontada, porque eu fiquei, poxa, nunca foi meu intuito com a projeção, nunca procurei a projeção para ficar andando por aí, vagando por aí. Meu intuito sempre foi de auxiliar, de ajudar, de ceder energias, ou então o meu intuito sempre foi de ser útil. E nesse dia eu pensei isso, né, fiquei um pouco desapontada e voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, aí eu não me lembro de tudo o que aconteceu. Eu me lembro que alguém chegou perto de mim e me mostrou uma imagem, parecia tipo um desenho, parecia uma tela assim. Só que eu não me recordo claramente o que aconteceu ali. Eu sei que enquanto estava acontecendo, eu estava entendendo tudo. Depois, quando eu acordei, não veio. Mas ali eu fiquei vendo essas imagens, parecia tipo um desenho, uma ilustração, assim. E quando acabou, essa frase marcou. Essa pessoa que estava me mostrando essas imagens falou assim: entendeu agora que você está aprendendo a se defender? Esse dia foi muito legal, esse relapso de lembrança, porque por mais que eu não tenha lembrado de tudo que ele me mostrou, tudo que essa pessoa me mostrou, essa tela, o que eu vi ali, as imagens que eu vi, eu não recordo, mas foi muito nítido de que nem todas as experiências que a gente tem vão ser de acordo com o que a gente espera. Eu esperava sempre sair e ir para algum amparo espiritual, ou sei lá, ir para alguma palestra, receber alguma informação que seja útil nos meus trabalhos, nas minhas coisas, e nem sempre é assim. Às vezes a gente vai ter experiências que os próprios mentores vão passar pra gente, né? Eles vão nos guiar nas experiências. Mas como eu comentei desse livro, aliás, vou gravar um vídeo indicando esse livro, como eu comentei dele, se a gente não está recobrando ou se a gente ainda não está tendo experiências, é porque ainda não é o momento certo de lembrar ou de passar por aquilo. Mas para quem tem muita vontade, para quem se interessa muito e se interessa, como eu sempre digo, em auxiliar, em ser útil, continue, não desanime. Não desanime, porque é um trabalho constante. É um trabalho constante que vai te trazer um bem-estar, não só quando você conseguir, mas também no seu dia a dia. Porque são tantas práticas e tantas atividades que a gente faz de se manter bem, de se manter em paz, sereno, que isso começa a nos ajudar a sermos pessoas mais pacíficas, a sermos pessoas que a gente, em alguns casos, nem imaginávamos assim que poderíamos ser. Eu falo isso por mim mesma. Para o vídeo não ficar muito longo, já vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo, muita paz, muita luz em nós, sempre.